Bom dia a todos. Estamos no sábado, dia 25 de junho de 2022. Estamos já no mês de junho, trazendo aqui para vocês, gente, no inverno, essa temperatura que nós vamos um pouquinho mais para dentro, que nós ficamos um pouco mais em casa. Então, que nós aproveitamos estas temperaturas. Eu sei que em vários estados ou em países diferentes, no qual vocês estão assistindo este vídeo aqui na Europa, por exemplo, nós estamos numa temperatura no verão. Mas aqui no Rio Grande do Sul é inverno, é frio. Então nós nos recolhemos um pouco mais, né? Então é a época do ano que a lagarta ela vai para o casulo para se proteger do clima frio e para se regenerar. Então é o nosso deserto. Então nós entramos para dentro deste casulo. Quando fechamos os olhos, nós vamos para o casulo. E este casulo ele é o deserto da percepção. Que quando fechamos os olhos, nós percebemos que aquilo que está nos acontecendo, aquilo que está voltando para nós é o sentimento que nós temos em relação a coisas que percebemos, em relação a pessoas, em relação ao mundo e ao universo. Então, para nós que queremos evoluir, nós olhamos, aceitamos e fizemos um reconhecimento, ou seja, trazendo uma intuição positiva da presença consciente do Espírito que habita dentro de nós, o centro do nosso ser. Então vamos lá para o nosso estudo e quero trazer para vocês aqui esta estrofe que é bem curtinha, que é a continuação, tá, do capítulo 28, e nós chegamos ao final deste capítulo, que nós estamos na estrofe final, continuação da madeira, da estrofe da madeira bruta. Então, isto tudo é um grande corte sem incisão, tá? Isto tudo é um grande corte sem incisão. Ó, isto tudo, masculino e feminino, branco ou negro, glória e humildade, madeira bruta e instrumentos, é um grande corte sem incisão. Simbolicamente, corte com incisão pode ser compreendido como corte que separa o inteiro em diversas partes, de maneira definitiva e irreconciliável. E corte sem incisão é o corte que separa, mas não de forma radical. Em ambas as situações, o corte representa o tai chi, que se desdobra em múltiplas manifestações, mas conforme ele é aprendido por uma pessoa, poderá ser ou não um corte sem incisão. Então, o que provoca a existência da incisão é a forma como a pessoa aprende o corte. Para quem não compreende que por trás do corte existe uma essência que permanece como um liame, unindo todos os fragmentos ou expressões que se formam quando o yin e yang se separam, ocorre um corte radical ou definitivo, que promove grupos de situações e de valores mundanos contrários e contraditórios, opostos e excludentes na vida de toda a humanidade. Mas para quem compreende a dualidade como expressão de um corte sem incisão, os grupos distintos de manifestações característicos do mundo dual representam apenas uma ilusão, porque apesar das aparentes diferenças, todos permanecem unidos pela essência comum do Wu-Ji, ou o Tao. Quem consegue enxergar as diferentes manifestações do mundo unidas pela essência é o homem sagrado, que assimila todas estas expressões através de um regente, o Tai Chi. Assim, quando ele manifesta no mundo e precisa transformar a madeira bruta em instrumentos para conseguir se relacionar com os outros homens, não rompe a unidade porque
compreende que por trás da diversidade das manifestações existe um regente que mantém todas elas unidas. Significa não precisar escolher entre o masculino e o feminino, o branco e o negro, ou a glória e a humildade, porque apesar do corte que coloca esses grupos em aparente oposição entre si, estas qualidades não se estranham porque não sofreram uma incisão em sua essência única. Permanecem todas elas como unidade. Vamos lá então, né? Opa. Vamos lá então, o que essa estrofe nos traz? Qual é a reflexão que essa estrofe nos traz? Ele falou ali que o homem sagrado, ele usa esta madeira ou este corte sem incisão como instrumento para se conectar com os outros seres humanos, porque ele olha por detrás das aparências humanas. O homem sagrado, ele não difere a cor, o gênero, a raça, situação financeira, social, nada disso. O homem sagrado, ele sabe a essência que tem por detrás daquela aparência. Então a aparência de um mendigo, o mendigo ele é uma aparência, por detrás da aparência está a essência do mendigo, que é o tal. Uma laranja que caiu do pé, ela é uma laranja que caiu do pé. Por detrás dessa laranja que caiu do pé, existe a sua essência, que é o próprio tal. Então assim se segue estas conclusões que a gente vai tirando e que Lao Tse vai nos passando em relação a observações. E quando Joel fala da mesma coisa, até porque Joel estudou muito Tao Te Ching, ele fala que olhar por detrás das aparências, tentar compreender, quando a gente, isso é um trabalho exclusivamente com as sombras também. Porque muitas vezes nos acontece o seguinte, uma aguinha abençoada aqui, nós não gostamos de escutar certas coisas ou olhar para uma imagem de alguém que está falando aquilo, você não aceita. O seu ego não aceita, você tem algo, você está dando importância para aquilo, você está sendo afetado emocionalmente, então você tem alguma questão com aquela pessoa com que ela está transmitindo, aquilo está tocando o seu emocional. Então olhar por detrás das aparências, esse trabalho árduo que a gente faz todos os dias, de se auto-perceber e parar e olhar e fazer o seguinte, quando nós nos relacionamos com outras pessoas, dizer, por que isso me afetou? Então nós vamos parar, nós vamos perceber, nós vamos pensar bem antes de dar alguma resposta, algum acontecimento, procurar conversar, procurar sentir aquilo que está dentro de nós, que nós sentimos, procurar entender esse sentimento, para a gente poder se relacionar com outras pessoas, poder entender, poder olhar por detrás das aparências. A ilusão dos sentidos que traz essa competitividade, que traz as guerras, que traz muitas vezes os assassinatos, as mortes. Por quê? Porque existe esse contexto sombrio entre nós seres humanos, que é a história do nosso planeta, que é a história dos complexos do inconsciente coletivo. E muitas vezes situações que acabam nos afetando diariamente são situações arquetípicas, que já aconteceram antes e que tornam a acontecer novamente. Então a gente precisa estar atento. E como que nós vamos fazer para ficar atento a essas coisas? Unificar a energia do Yin e Yang, trazer esta passividade e ao mesmo tempo nós agirmos com prudência em relação a fatos. Porque assim, lembra quando Jesus falou para nós que dai a face esquerda e dai a face direita. Deixa bater de um lado, deixa bater do outro. Aí é o observar. Porém, nós não vamos ficar só apanhando, só apanhando, só apanhando. Nós vamos entender aquela situação e nós vamos sanar aquela situação, perdoar aquele irmão e sair, seguir em frente, bater as sandálias e seguir em frente. Como ele também falou para os discípulos, entrem na vila, falem sobre a verdade e ensinem. Se as pessoas aceitarem você, beleza. Se não aceitarem,
batam as suas sandálias e sigam em frente. Porque precisamos seguir no estudo, precisamos seguir focados em nos encontrarmos, o si mesmo, ok? Então eu trago esta reflexão hoje no sábado, porque assim, muitas coisas o ego não gosta de ser contrariado, ele não gosta de ser julgado, ele não gosta de ser... Então, qualquer coisa para o ego é uma pimenta para fazer, é uma ferramenta para fazer uma salada de frutas. E aí vem vários questionamentos, aí a mente já entra o histórico dos complexos junto, que já começa a movimentar a energia psíquica junto, e aí já tiramos conclusões equivocadas daquilo ali, e aquilo a gente faz uma salada de frutas sem se auto-observar. Então o que acaba acontecendo? Nós vamos para dentro, nós vamos meditar, nós vamos se auto-observar, nós vamos nos auto-questionarmos, para tomarmos a melhor decisão com prudência, trazer esta observação da energia Yin com a ação Yang. E nós sabemos, né, meus irmãos, que todos nós aqui, nós temos necessidades humanas, fisiológicas, que é a alimentação, que é a alimentação, pagar as contas, aluguel e tudo mais. Isso são necessidades básicas fisiológicas para a nossa sobrevivência humana, correto? Isso aí. Para que nós possamos, e muitas vezes nós recebemos pergunta, como que eu faço para atingir o tal, porque eu estou desesperado, eu estou sem trabalhar, estou sem emprego. É uma situação terrível porque a mente começa a girar naquele problema, paralisa o decaimento atômico e a pessoa fica naquele problema. Qual é a melhor situação? A melhor situação é a pessoa começar a relaxar, começar a meditar, começar a ler um versículo bíblico ou ler o livro Tao Te Ching, assistir os vídeos. Nós temos várias playlists aqui no canal e uma delas que resolve tudo e qualquer problema deste lado do suprimento, que é o livro Suprimento Invisível de Joel Goldsmith. E o Tao também aqui resolve, né? Só que esses vídeos que nós estamos fazendo, poderíamos muito bem fazer, como ganhar dinheiro, como ser rico, milionário, lendo o Tao. Porque é ação através da não ação. Quando a gente desiste de botar o foco, desiste de teimar e segue o fluxo, nós começamos a ter as coisas que nós queremos. Então é simples e prático. Então nós vamos trazer esta questão do Wu Wei, ação através da não ação, que é o equilíbrio da polaridade Yin e Yang para a nossa vida prática, do dia a dia. Deixar de julgar, deixar de dar ouvidos a fofocas, olhar para dentro. Claro que nós vamos interagir com nossos irmãos, vamos interagir normal. Muitas vezes nós vamos brincar, nós vamos falar besteiras, mas internamente nós estamos mudando. Nós estamos mudando aquilo internamente, nós estamos observando mais, nós não estamos mais dando bola para as coisas que estão acontecendo lá fora, não estamos trazendo mais coisas para dentro de nós, para o nosso estado emocional está maturando, está amadurecendo o nosso sistema emocional, o nosso ego. Então nós vamos trocar as informações que estão lá, ou seja, apaziguar os conflitos em nossa consciência. Certo, meus irmãos? Então, um ótimo sábado a todos. Lembrando a todos que gostarem deste vídeo, assim nós concluímos aqui o capítulo 28 do livro Tao Te Ching. Curtem, compartilham, se inscrevam aqui no canal. Nós temos aqui abaixo no link deste vídeo o nosso curso Introdutório da Alquimia da Unidade, o e-book, que é um guia prático para o início da prática da meditação contemplativa. Ali você tem versículos explicando o que é meditação, exercícios pré-respiratórios para aquelas pessoas que estão mais necessitadas de começando a ir para dentro, que estão apavoradas. Então fazer exercício de respiração, colocar atenção, foco no corpo, sentir um estado de presença, trazer a mente para o corpo, que é muito importante isto, para a gente começar a seguir no fluxo destas práticas. Que a paz seja convosco, um ótimo sábado a todos e voltamos amanhã, no domingo, para iniciarmos o capítulo 29. Muito obrigado.